Bom, senhores, vamos lá. A aula de hoje é o capítulo 4 da nossa apostila, tá? Ela é a segunda unidade, a gente já vai vencer a segunda unidade hoje. Eu quero que essa aula seja um pouco mais curta, eu não quero que ela demore tanto, né? Os conceitos são bem fechadinhos e eu acredito que a gente não vai ter que demorar tanto aqui, até porque é, eu tenho outro compromisso agora às 8 horas, que é bem próximo da hora que termina a aula de vocês, então e o conteúdo aqui desse capítulo ele é um tanto curto, né? Ele é bem objetivo, então vai dar para a gente vencer ele todo na aula de hoje, tá? Então vamos lá. É, para estrutura organizacional, que é a aula de hoje, né? Então, é, cadê o slide? Eu só esqueci de alterar ali em cima, né? Mas tudo bem, vocês vão entender. Então, o desenho da estrutura organizacional ele resulta do processo de organização. E essa estrutura organizacional que a gente vai mencionar hoje, ela se refere à forma como as atividades de uma certa entidade elas são ordenadas para permitir que esses objetivos da organização sejam alcançados, né? Então, como com a atividade, eu compreendo o quê, né? As funções, as tarefas, as relações, as interações, os procedimentos, né? Então, segundo o conceito de Sobral, as estruturas organizacionais, elas basicamente tentam minimizar ou controlar a influência das variações individuais sobre a organização. E assim como também elas tentam minimizar as consequências indesejáveis da divisão do trabalho, né, que é um pressuposto que é inerente, que é tocante, né, à existência das organizações. E aí, para DAFT, só está aqui pronto, para DAFT existem três componentes-chave. Tudo bem, gente. Quem não conseguir participar, a aula vai ficar gravada. A pessoa assiste quando ela tiver energia, quando ela tiver internet, tá bom? E só relembrando, tá? Não estou mais aceitando aqui na, na, na chamada se estiver usando login externo. Então, se quiser assistir aula aqui comigo ao vivo, ou se quiser assistir qualquer coisa dentro do Teams, é com login da faculdade, certo? Não vai ser com login mais de login externo pessoal de ninguém. Eu tenho amparo da própria coordenação pedagógica para fazer isso. Já está muito chato esse negócio de ter que parar a aula para estar aceitando gente aqui na reunião, tá? Então, avisem os colegas de vocês. Acho que eu já devia ter falado sobre isso aqui, provavelmente. Então, teve gente que parece que ou está se fazendo de besta ou não entendeu o aviso, tá? Infelizmente vai ter que ser assim porque a gente fala na boa uma vez, duas vezes e as pessoas não entendem. Então, infelizmente, agora eu vou ter que ser um pouco mais enérgico. Porque a gente fala, o aluno não entende, então vou ter que começar a ser mais enérgico com vocês. Também, para Daft existem três componentes-chave, desculpa, que vão trazer essa definição da estrutura organizacional. Então, primeiro, esse primeiro componente-chave é o que estipula as relações formais de subordinação, ou seja, aquele que manda, aquele que obedece, assim, no português mais claro, né? Ah, isso existe em qualquer lugar, né? Você sempre vai perceber que em todo lugar, independente do que você faça, vai ter a figura de alguém com voz de comando e aquele que simplesmente executa aqueles comandos que são ordenados pelo seu superior, né? Segundo, segundo esses componentes-chave, né? É o que identifica o agrupamento de indivíduos em departamentos, né? Ou seja, as várias pessoas que trabalham com você, ou seja, a equipe de vendas, a equipe de marketing, a equipe de recursos humanos, a equipe do financeiro, a equipe jurídica, a equipe da contabilidade, enfim, as diversas equipes que compõem uma organização, né? E o terceiro componente-chave, que é o que tenta assegurar uma efetiva comunicação, coordenação, integração de esforços entre todos os setores, ou seja, eu de primeiro momento eu tenho a relação, né, superior e subordinado, depois eu tenho os agrupamentos de indivíduos e depois eu tenho
né, a sinergia, por assim dizer, entre esses diferentes setores que integram uma organização, né? Então, esses três elementos estruturais, eles trabalham nos sentidos vertical e no sentido horizontal da organização. Esses dois primeiros, né, a relação de subordinação e o agrupamento de indivíduos em departamentos, eles definem uma estrutura vertical, e o terceiro, né, que é o esforço entre setores, ele define, executa funções horizontais de interação entre os funcionários. E aí, a partir desses elementos, a gente pode apresentar as bases de uma estrutura organizacional. A gente vai ter aqui o organograma, né? Os níveis organizacionais e as dimensões organizacionais. Então, a gente vai entender hoje um pouquinho do que é cada uma dessas coisas, né? Primeiro, os organogramas, o organograma e os níveis organizacionais. Então, virtualmente, é impossível a gente conseguir esquematizar, assim, de forma muito realística, as interações, as relações que existem dentro de uma estrutura organizacional. Então, uma forma de conseguir representar, de transmitir essas soluções de organização é o organograma. Então, o organograma ele é uma representação visual e palpável das funções, dos departamentos e dos cargos da organização. E assim também, né, como a forma como os níveis hierárquico, estratégico, tático, operacional estão definidos. Então, mesmo de maneira mais simplificada, o organograma ele pode ser útil para compreender como que uma empresa funciona. E ainda que a estrutura organizacional como um todo seja de responsabilidade direta da alta direção, dentro da esfera de competência de cada nível, existe o dever de se estruturar e de se organizar as tarefas, né? Dimensões organizacionais. Então, Daft, novamente, ele afirma que é fundamental para o processo de organização considerar que as dimensões que descrevem, né, as organizações, os traços físicos e também de personalidade, descrevem também as pessoas. Então, essas dimensões elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser estruturais, né, essas dimensões estruturais que vão permitir descrever as características internas das organizações, né? E isso faz com que se crie condições de comparação entre diferentes empresas, e também as dimensões contextuais, que caracterizam a organização como um todo a partir da identificação do ambiente organizacional, né, que acaba modelando as condições estruturais. Então, elas se encontram assim diretamente interligadas entre si e elas são fundamentais para a definição da forma de organização ou do seu projeto organizacional. Então, primeira coisa aqui, né? Dimensões estruturais, né? Que eu não sei porque eu coloquei um em cada slide, acho que eu estou ficando meio doido. Mas, enfim, as dimensões estruturais, elas se referem a essas características internas de uma organização. Então, de modo geral, a literatura, ela aponta para um consenso com relação à composição das dimensões estruturais. Então, o Sobral, Pesci, Robbins, De Cenzo e tantos outros autores, eles definem 6 elementos que fazem parte da dimensão estrutural. O primeiro deles é a especialização do trabalho. Uh, eu não sei. Sim, sei porque eu acabei passando mais aqui para frente. Então vamos lá. Especialização no trabalho que permite o ganho
permite ganhos de eficiência. Então, é porque na apostila de vocês tem primeiro os tópicos e depois o conteúdo, eu acabei me perdendo aqui sobre esses elementos. Mas vamos lá. Primeiro deles, a especialização do trabalho, né? Então, a busca por produtividade e por eficiência é uma constante, né? É algo que sempre acontece dentro das organizações. Então, qualquer empresa, ela busca otimizar o uso dos seus recursos por meio de alguma divisão de trabalho. E uma das consequências de você dividir as tarefas em atividades mais simples, né, é você oferecer para os trabalhadores a possibilidade de eles se especializarem naquilo que eles fazem, né? E isso resulta em um ganho no rendimento individual e, consequentemente, no rendimento geral. E como exemplo disso, a gente pode citar, foi na turma de vocês que eu havia falado sobre a questão da fábrica de alfinetes de Adam Smith, né? Que adotou a divisão de tarefas e a produtividade individual pode ser multiplicada por 240, ou seja, não sei se vocês lembram daquele exemplo que eu havia dado, né? Uma fábrica de uma pessoa fazendo sozinha o alfinete, né? Do começo ao fim, e uma fábrica com 20 funcionários, cada um fazendo uma coisa, né? Cada um colocando ali uma parte do alfinete, né? O plástico, né? O metal ali, eu esqueci a questão. Assim, fazer o processo de todo, né? Do começo até o final. Ou seja, cada um fazendo uma coisa, a produtividade ela é muito maior. Então, isso permite que a pessoa se especialize naquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa com um departamento financeiro, por exemplo, né? Isso fica claro para a sua experiência e fica assim para o seu currículo, né? Tá, poxa, trabalhou 2 anos com contas a pagar, por exemplo, né? Ou trabalhou 2 anos com a parte de recrutamento e seleção, por exemplo. Então, você se especializa naquilo que você está fazendo. E isso vai te trazer, além da própria bagagem, né, do ganho que você tem, a experiência que fica gravada no seu currículo. E isso te dá um know-how muito grande para você conseguir trabalho em outros lugares e você acabar indo, de fato, ah, traçando uma carreira para você, né, se é aquilo que você de fato quer. Ah, Próximo, opa, errei a janela, é a cadeia de comando, né? Então, a especialização do trabalho, ela tem outra consequência para as organizações, né? A gente falou de especialização do trabalho agora, e isso traz também outra consequência, né? Então, além da necessidade de uma estrutura de funções especializada, também é necessário especificar a linha de autoridade, ou seja, quem está subordinado a quem, e isso forma a estrutura hierárquica. E esse conceito está diretamente associado ao princípio da unidade de comando, que foi proposto por Fayol. E segundo esse princípio, cada subordinado ele deve ter um único superior imediato. Então, embora ainda muito utilizado, principalmente por definir aí claramente as condições de autoridade e de obediência, Robbins e DeCenzo eles apontam para soluções contemporâneas um pouco mais flexíveis, né? Então, ou seja, você se especializa numa coisa e aí você começa a definir a linha de autoridade, como está dizendo aqui, né? Quem está subordinado a quem e também traz consigo o princípio da unidade de comando, ou seja, tem uma pessoa só que responde pelos comandos que são dados a você, né? Esse é o ideal. Então pode reparar que sempre tem, né, dentro de uma empresa. Vamos pensar aqui, tem o presidente, tem o diretor,
tem o supervisor, tem o gerente, tem o encarregado. Aí vem, de fato, o funcionário, ou seja, é uma escala que vem de hierarquia. E um responde para o outro. Ou seja, o funcionário é subordinado do encarregado, que é subordinado do gerente, que é subordinado do diretor, que é subordinado do presidente, e assim sucessivamente, dependendo da estrutura de cada empresa, né? Isso não é algo certo, isso varia bastante, né? Amplitude de controle. Essa amplitude de controle, ela está relacionada à distribuição da autoridade e da responsabilidade, que deriva da capacidade de gerir uma dada quantidade de pessoas. Se existem muitos subordinados, você tem uma grande amplitude de controle. Mas, pelo contrário, se eles forem poucos, a sua amplitude de controle vai ser pequena. Então, a ideia da amplitude de controle ideal, ou seja, a quantidade máxima de subordinados que pode ser gerenciada de forma eficaz e de forma eficiente, variou assim de forma significativa ao longo dos anos. Então, Hobbes e Descenzo, eles afirmam que os primeiros estudiosos da administração apontavam não mais que 6 trabalhadores, que é um número muito ínfimo, muito baixo, perto do que se pratica hoje. A gente vê equipes com às vezes 10, 15, 20 pessoas que são lideradas por uma só, né? Enquanto Sobral e Persílides apontam para organizações mais flexíveis e mais enxutas, um número que fica muito maior, entre 30 e 40 subordinados. Mas esse assunto ele ainda é controverso. Então, existem variações entre as diversas empresas. Então, estudos realizados por esses autores apontam para alguns fatores definidores que vão definir essa amplitude ideal, né? Aí eu vou citar alguns aqui para vocês, né? Como a complexidade do trabalho, a sofisticação dos sistemas de informação e comunicação, a interdependência ou a interligação das tarefas, a competência, a experiência e a motivação das pessoas, né? O estilo de administração e da cultura organizacional, enfim, tem vários motivos aqui que são levados em consideração. A departamentalização. Então, os conceitos de cadeia de comando e amplitude de controle, eles anteriormente já abordados aqui nessa aula, eles se referem à forma como a autoridade é distribuída pelos diversos níveis hierárquicos. Ou seja, como a autoridade vai acontecer, como ela se dá em cada um desses níveis. E essa distribuição é dado o nome de diferenciação vertical, né? E, de maneira correlata, eu posso efetuar um agrupamento de tarefas e de funcionários, né, em unidades organizacionais ou departamentos. E esse agrupamento ele é conhecido por diferenciação horizontal ou pela departamentalização, né? Então, essa departamentalização, ela usa critérios que são racionais. Eles são baseados nas condições organizacionais que já existem. E isso permite aproveitar melhor essa cadeia de comando que é estabelecida e permite também otimizar o uso dos recursos disponíveis. Eficiência, lembra do conceito de eficiência, né? Fazer o máximo que pode utilizando o mínimo de recursos possível. Então, tudo isso passa a trabalhar em conjunto e também possibilita uma melhor coordenação das atividades, e isso facilita, né, que a empresa, que a organização atinja esses resultados que são esperados. Eficácia. Então, percebam que esses conceitos de eficácia e de eficiência, que a gente já tem trabalhado vários semestres aqui com vocês, eles estão presentes em várias áreas da administração, e mais uma vez a gente observa que eles estão aqui presentes, né, dentro desses conceitos de departamentalização. Vamos voltar aqui para onde eu estava. Então, existem diversas formas de agrupamento possíveis. Eita, Jesus. Mas a maioria dos autores, eles se restringe à existência de 5 modos. Então, como está aqui para vocês, né? A departamentalização funcional,
Aí temos aqui a por produto, por cliente, geográfica ou por processo. Então, bora entender um pouquinho do que é cada uma delas. Primeiro, a departamentalização funcional. Nesse caso aqui, pessoas, recursos e atividades são agrupados de acordo com a função que é desempenhada. Então, por exemplo, os departamentos de engenharia, de produção, de recursos humanos, de finanças. E essa é a forma mais utilizada porque ela permite otimizar o uso dos recursos, certo? Então, departamentalização funcional é quando pessoas, recursos e atividades são agrupados de acordo com a função que eles desempenham. Departamentalização por produto. Nesse caso, cada linha de produto ela fica sob a responsabilidade de um administrador especialista. E ela é utilizada principalmente quando existe uma diversificação muito grande de produtos e de serviços que exigem ali um pessoal, exigem soluções ou tecnologias que sejam mais específicas. Ou seja, o produto é o foco naquele momento, né? Percebam que os nomes eles são um pouco sugestivos, né? Então, quando eu falo de departamentalização funcional, a função é que é o foco. Na departamentalização por produto, o produto é o foco, né? E aqui, a departamentalização por cliente, né? Que eu coloquei para vocês aqui. É indicada quando os clientes têm necessidades, né? Características e problemas em comum. E ela se encaixa, na maioria das vezes, nos bancos, que eles segmentam a sua atuação de maneira bastante dirigida. Por exemplo, o varejo para clientes comuns, o private para as grandes fortunas, o empresarial para as empresas e o setor público para governos, repartições e autarquias. Ou seja, isso é muito comum nos bancos, né? Departamentalização por cliente. Ou seja, isso, eu não sei se é o caso de algum de vocês, né? Eu, por exemplo, no banco que eu sou correntista, eu tenho um gerente geral, porque minha conta é conta corrente comum, né? Assim como tem o gerente exclusivo, né? Que é um gerente mais dedicado, né? Que somente atende, somente gerencia contas de clientes com maior aporte financeiro, que tem ali um poder aquisitivo e financeiro mediano, assim como tem o gerente que gerencia contas de grandes fortunas, aí a gente fala de milhares de milhões de reais, né? E daí para cima, óbvio, né? Então, são gerentes que tratam de clientes ainda mais refinados e mais exclusivos, né? Tem o gerente que trata só com contas de pessoa jurídica, né? Contas com CNPJ, que é conta de empresa, e gerente de setor público, né? Que é o gerente que vai lidar com contas que pertencem ao setor público, independente se é aqui município, estado, união, se é executivo, legislativo, judiciário. Então, nos bancos é mais comum você observar essa departamentalização por cliente. A departamentalização geográfica, né? Ela é conhecida também como a departamentalização territorial. Então, ela se baseia em áreas geográficas, né, de acordo com os locais nos quais se realizam as operações ou segundo a segmentação de mercados. E ela é utilizada geralmente por empresas que operam em grandes e muito diversificáveis áreas geográficas. Né? Então, por exemplo, uma empresa que tem atuação no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é gigantesco. Né? Então, tem aquilo que tem a capital, que é o município de São Paulo, tem a região que eles chamam de Grande São Paulo, tem os municípios de interior e os municípios do litoral, né? Litoral paulista que eles chamam. Ou seja, São Paulo, por ter uma grande abrangência territorial, tem empresas que se utilizam da departamentalização geográfica para executar essas atividades. E a departamentalização por processo, né? Que utiliza como critérios os principais processos da organização que demandam qualificações específicas, né? Então, uma indústria manufatureira típica, ela pode utilizar essa configuração
como uma forma de aproveitar as várias expertises que estão envolvidas aí nos processos. Ou seja, numa indústria mecânica, o que eu preciso pensar? Eu tenho processo de fundição, tenho processo de usinagem, tenho processo de montagem e a pintura. Ou seja, eu vou departamentalizar essas atividades por processos, né? Dentro da atividade, usei a palavra errada. Então, levando em consideração a atividade final da minha empresa, da minha indústria manufatureira, eu vou dividir ela por processos e esses processos vão ser os meus departamentos, certo? Centralização e descentralização, né? Então, a centralização e a descentralização, elas são decorrentes da situação do poder em relação aos níveis hierárquicos. Então, em outras palavras, uma organização centralizada é aquela em que as decisões estão concentradas lá no topo da organização, lá na alta direção, né, que enfatiza a cadeia de comando. Já uma organização descentralizada, as decisões elas acontecem de maneira distribuída ao longo dos níveis hierárquicos. Então, como as situações extremas elas trazem a ineficiência, né? Ou seja, decisões totalmente centralizadas ou decisões totalmente descentralizadas, elas acabam trazendo ineficiência, na prática, utilizam-se as posições intermediárias ali que indicam o grau de centralização que é adotado, ou seja, o que é mais adequado para cada condição específica. Então, historicamente, as decisões centralizadas elas eram muito utilizadas, indicando algumas preocupações muito fortes, muito rígidas com as noções de autoridade e de controle. E atualmente a gente já tem uma tendência muito forte para a descentralização. E especialmente devido à necessidade de você agilizar, de você dinamizar o processo de decisão, que se você for focar no número restrito de pessoas, ele fica quase impraticável, né? Se você coloca as decisões sempre na mão de um grupo muito seleto, muito pequeno de pessoas, você acaba tornando o próprio processo de decisão muito impossível de acontecer, né? Formalização, né? Segundo Robbins, a formalização ela se relaciona ao grau de padronização dos cargos na organização. Ou seja, né, essa formalização diz respeito ao grau de controle da organização sobre os funcionários. Então, a gente pode encontrar evidências disso em qualquer empresa. O controle de horário por conta do cartão de ponto, né, os manuais de operação de conduta, a padronização de processos e tantas outras coisas, né? Em alguns casos, a formalização ela é necessária de fato, né? Como, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, né? Agora, um excesso desse controle ele pode levar a algumas disfunções operacionais, né? Como, por exemplo, considerar as regras como se fossem a finalidade do trabalho, não um meio para se atingir objetivos. Ou seja, eu tenho que pensar nas regras, eu tenho que pensar no controle, nos procedimentos, na formalização, como algo que me auxilia a chegar na minha finalidade, no meu fim. Não algo que eu preciso atingir. Não é que eu tenho, não é que atingindo regras, não é que eu cumprindo regras, eu tenho como consequência o meu trabalho. Né? Eu faço o meu trabalho, eu tenho como meta a consecução do meu trabalho, e para eu chegar até essa meta, né, cumprir essa meta, eu me utilizo das regras, certo? Elas são o meio e não o fim. E dimensões contextuais para a gente finalizar. Então, essas dimensões contextuais, elas caracterizam toda a organização. E se a gente for olhar por uma visão sistemática, né, contingencial, existe uma importante influência das contingências ou dos contextos, né, sobre as organizações. E aí, segundo o Daft, para a definição do projeto organizacional, eu preciso considerar alguns elementos. Eu coloquei até aqui para vocês, né? Isso eu coloquei numa página só.
são aqui tamanho, tecnologia, ambiente, objetivos, estratégia e cultura. Então, vamos entender um pouquinho de cada um, assim como a gente fez com os outros. Primeiro, tamanho, né? O tamanho de uma organização formata diretamente as soluções administrativas. Então, existem diversas formas para se definir o tamanho de uma empresa. Primeiro, pode ser por meio do faturamento, né? Especialmente quando a gente fala aqui no Brasil, o fisco ele utiliza esse valor das vendas de uma companhia em certo período para classificar, né? Micro, pequenas, médias e grandes empresas, né? Pode ser, além do faturamento, pode se levar em consideração o número de unidades instaladas e tantos outros conceitos, né? Mas, no entanto, em termos de projeto de estrutura, eu preciso considerar basicamente o número de funcionários. Mas qual tamanho seria melhor? Uma empresa pequena que seja capaz de reagir às mudanças ambientais de forma muito rápida, ou uma grande empresa, né, que é capaz de enfrentar de igual para igual as grandes corporações globalizadas, né? Então é importante a gente visualizar e trazer esse equilíbrio, né, de que existe aqui, inclusive existe aqui na apostila de vocês uma comparação trazida por Daft, né? A gente tem aqui, né, com as pequenas empresas, uma empresa que é responsiva, que é flexível, que tem um alcance regional, que trabalha com empreendedores, que tem uma descoberta de nichos muito melhor, né? E por outro lado, eu tenho a grande empresa, né, que tem economia de escala, que tem um alcance global, que trabalha com aquele homem organizacional, o homem de negócios, né, que tem um mercado estável. Então, é, é, existe uma comparação que há entre esses dois tipos de empresa e fica a cargo do administrador entender aquilo que é melhor, né? Se é de fato uma pequena ou uma grande empresa para trabalhar com aquilo que ele pretende. Outro ponto, a tecnologia, né? Então, a tecnologia ela diz respeito ao uso de ferramentas dentro do sistema produtivo de uma empresa, aliado, né, aos recursos humanos que ela tem, né? Isso para que ela se torne competitiva ao lado dos seus concorrentes. Então, essas tecnologias de produção básica, elas eram definidas inicialmente de acordo com a complexidade técnica da produção. Então, aqui tem um exemplo da Joan Woodward, acho que é essa a pronúncia, né? Que é uma das pioneiras na pesquisa sobre esse assunto. Ela classificava as operações em três grandes grupos, né? Primeiro, a produção em pequenos lotes, a produção em massa e a produção em processo contínuo. Só que alguns desenvolvimentos posteriores exigiram um pouco de atualização dessa visão, né? Então, existem novas possibilidades, como a manufatura flexível e a personalização em massa, né? Tem na postura de vocês aqui também algumas gravuras que vocês conseguem visualizar melhor isso aqui, tá? Ambiente, né? O ambiente ele inclui todos os elementos externos à organização e que tem uma ação direta ou indireta sobre a atuação dela, né? Então, deve ser considerado tanto o ambiente operacional quanto o ambiente geral. E os principais elementos do ambiente são o próprio setor, né? O governo, os clientes, os fornecedores e a comunidade financeira. Então, os elementos ambientais mais significativos são sempre as outras organizações, né? Por meio delas é que você consegue ter uma noção de mercado daquilo que você está fazendo e daquilo que você acredita que precisa ser feito para que você continue nesse páreo, né, nessa igualdade de armas, entre aspas, né, no sentido da concorrência, no sentido da competitividade, certo? Outro ponto, né, objetivos, estratégia, né? Então, as organizações elas precisam estabelecer uma direção comum, né, uma orientação geral que tem que ser seguida por todos. Então, esses objetivos, essas metas, elas definem a razão da existência da organização e elas são geralmente formalizadas como a missão,
né? É uma declaração ampla da diretriz organizacional. Lembra que a gente vem trazendo desde o começo do curso de vocês, né? A empresa existe para atender o cliente, para atender a sua necessidade. Então, se o cliente é a razão de existência da organização, a minha meta é atender a sua necessidade. Só que na maioria das vezes, não existe só um caminho a ser seguido. Então, podem se definir diversas formas para se chegar aos resultados esperados. Então, em outras palavras, a estratégia é o plano de ação que descreve a alocação de recursos e de atividades para lidar com o ambiente e para alcançar as metas da organização, certo? E, por fim, a cultura, né, que é esse conjunto de valores, de crenças, de percepções e de normas que são compartilhadas pelos funcionários. Então, em grande parte, a cultura ela não pode ser formalizada. Por que ela não pode ser formalizada? Porque ela não é aparente, né? Ela dá essa coesão entre os membros da organização, só que ela não é algo visível. É como se fosse um alicerce ali da sua casa que fica escondido nas paredes. Você não consegue ver, mas você sabe que aquilo está ali, né? Então ela não é formalizada, mas ela pode ser observada por meio da história, do vestuário, de como os móveis, né, como o mobiliário está disposto, né, dentro das salas, entre outras coisas. E para que organizações tenham uma cultura, né, é preciso duas funções essenciais. Primeiro, integrar os membros, né, de forma que eles possam se relacionar entre si, e também ajudar a organização a se adaptar ao ambiente externo. Então, como gerente de uma organização, é importante que você preste atenção na cultura corporativa. Então, entender esses valores subjacentes, essas pressuposições, essas crenças, né, sobre os quais a cultura da organização se baseia. E também as suas manifestações que são observáveis, né? Avaliar a cultura, né, corporativa pelos ritos, pelas cerimônias, as histórias, os símbolos, a própria linguagem que é utilizada é algo muito importante, né? Por quê? Porque a cultura ela muda você ao mesmo tempo que você muda a cultura, né? Você, eu falo no sentido, o corpo de funcionários de forma geral, ou seja, os funcionários fazem a cultura e a cultura faz os funcionários. É um ciclo, né, em que um elemento altera o outro e os dois não existem. Os dois existem, ou melhor, os dois coexistem, né? Eles precisam um do outro para existir dentro de uma empresa, certo? Senhores, vou só liberar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Vou liberar o microfone aqui para vocês. Pronto. Eu estava percebendo aqui que teve gente reclamando que a internet estava ruim. Não foi só vocês não, viu? Eu vi alguns professores aqui reclamando também, alguns colegas meus, que a internet estava meio complicada. Alguns alunos que não estão sem energia também, mas fiquem tranquilos que quem tiver depois a oportunidade pode entrar aqui no aplicativo para rever a aula assistida, tá bom? Eu sei que tem gente que está com a internet bem difícil, não é só os alunos, né? Acho que deve ser um provedor de internet, possivelmente aí que deve estar com a internet bem complicada. Por sorte, não é o meu, aparentemente. Pois bem, senhores, nada mais à venda, eu vou encerrar a aula, tá? Muito obrigado pelo tempo e pela paciência de vocês. Relembrando, eu vou agendar ainda, né, a aula de reposição de vocês com relação à quarta passada. E assim que eu tiver uma data fixa, eu já aviso vocês e também o representante de turma, tá bom? Então, muito boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima quarta-feira, desculpa. Professor.